A paz seja convosco, amados irmãos da Igreja Universal Assembleia dos Santos. Quem fala com vocês é o cooperador Paulo Henrique da igreja aqui do Recanto Feliz em Curitiba. Para você que não conhece a Igreja Universal Assembleia dos Santos e mora em Curitiba, Rua Rubens de Falco, número 28. Ou se você mora no município de Almirante Tamandaré ou Almirante Tamandaré, tem ali uma congregação no Alto Pinheiro. E a gente vai, nós vamos, né? Eu sempre falo com o erro de português, não tem jeito, tá vinculado a mim, o agente 007. Mas vamos ler a leitura bíblica, Gênesis capítulo 8, com alguns ensinamentos práticos para o dia de hoje, da Bíblia do expositor Jim Swaggart, com comentários meus, contrapondo ele quando há necessidade, mas é uma Bíblia recomendada, uma Bíblia muito boa. E como eu já disse no outro vídeo, que eu ia recomendar para vocês esta Bíblia aqui, Essa Bíblia aqui, para você que é amante do hebraico, a Taná, a azulzinha, recomendo ela. Então vamos estar lendo aqui, está no site, Gênesis capítulo 8, continuar a nossa leitura de Gênesis capítulo 8. Vai estar compartilhando com vocês aí, Gênesis capítulo 8, o fim do dilúvio, a fidelidade de Deus. Vamos estar lendo aí. Está aqui no site Arte de Pregar, né? Aqui o Arte de Pregar. Inclusive também tem, agora já postei aqui, tem o estudo completo dos 40 pontos de fé da Igreja Universal Assembleia dos Santos. Você clica aqui e você consegue ler todo o ponto de fé da igreja. Aqui tem os mais postagens, e você consegue ver as postagens mais antigas clicando nesse mais postagens aqui. Né? O site Arte de Pregar, né? Arte de Pregar Palavra, tudo junto, .blogspot.com, você tem acesso a esses conteúdos. Vamos estar lendo aqui Gênesis capítulo 8, o fim do dilúvio e a fidelidade de Deus, a Bíblia do expositor de Jim Swaggart. O fim do dilúvio e a fidelidade de Deus. Deus se lembra de Noé. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais e de todos os seres viventes que estavam na arca. Esse é o versículo 1 de Gênesis 8. Aí o Jimmy vai comentar. Quando a Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé, isso não significa que Deus havia se esquecido dele. Deus nunca esquece. A expressão quer dizer que Deus voltou sua atenção para agir em favor de Noé. Na Bíblia, quando Deus se lembra de alguém, significa que ele começa a agir, seja para juízo ou para bênção. Depois disso, Deus fez passar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Meu comentário agora, isso mostra algo muito importante. Mesmo quando parece que Deus está em silêncio, ele continua no controle. Imagina Noé dentro da arca por meses, sem saber exatamente quando tudo acabaria, humanamente falando, parecia um tempo de espera, silêncio e isolamento, mas Deus nunca abandonou Noé. E também um comentário pertinente que é do expositor, que eu achei interessante também, que Deus não se esquece, simplesmente Deus ele vai dando chance, vai dando oportunidade, mas o texto para a gente entender, Deus se lembrou de Noé, quer dizer que Deus vai agir em favor, em bênção ou em juízo, ou seja, Deus vai dando oportunidade, se a pessoa não se conserta, se a pessoa não se volta para ele, se a pessoa não se rende à sua vontade, então não é que Deus se esqueceu dela, Deus sabe que ela está fazendo algo errado, mas simplesmente chega a hora do juízo ou da bênção, né? No caso de Noé, não é que Deus havia se esquecido, Deus fez-se passar tudo aquilo que ele havia prometido, que Noé havia vivenciado na arca, e daí era a hora de dar a bênção a Noé. Assim acontece para nós hoje. Para nós hoje acontece. A gente vai obedecendo Deus, mesmo diante das dificuldades, das tribulações, uma hora a bênção chega, uma hora chega a bonança. E a gente tem que aprender a esperar a bonança. Ou a aplicação prática. Muitas vezes passamos por fases parecidas, momentos difíceis, períodos que temos que esperar. Exatamente, Noé teve que esperar dentro da arca, cheio de água, não podia sair para fora, imagina. Tempos em que parece que Deus está em silêncio, mas o capítulo mostra que Deus não se esquece dos seus filhos, no tempo certo ele age. A relação entre Enoque e Noé. O expositor comenta que alguns estudiosos entendem que Enoque representa uma figura da igreja. Enoque andou com Deus e foi tomado por ele, antes do dilúvio. Acontecer isso visto em alguns como uma imagem da igreja sendo retirada antes do juízo final.
É uma visão meio que pré-tribulacionista que o Jimmy está colocando aqui. Já não é visão, não é minha visão. A igreja passa pela tribulação. Já Noé representaria o remanescente de Israel, que passará pela tribulação, mas será preservado por Deus durante o juízo. No caso, Israel, a igreja, tudo junto. Por causa, Israel hoje é a igreja toda. É um povo todo em Cristo Jesus, unido em Cristo Jesus. No caso, há uma conversão e há uma remanescente de Israel que vai acontecer, mas não nesse sentido que o expositor está colocando aqui. Com meu comentário, eu comentei que Enoque foi levado por Deus antes do dilúvio. Isso realmente lembra a ideia de algo sendo levado antes do julgamento cair sobre a terra, ao mesmo tempo que Noé atravessa o julgamento protegido por Deus dentro da arca. Essa é a comparação interessante porque mostra duas figuras, uma sendo retirada antes do juízo, outra sendo preservada durante o juízo. Isso é usado por alguns para defender o pré-tribulacionismo, mas também aponta para algo maior. Deus sabe guardar os seus, seja retirando antes ou sustentando durante a prova. Deus consegue, no caso de guardar um que andou com Deus, tomou para si, mas também ele mostra que também sabe guardar mesmo diante da prova. Não necessariamente que seria uma prova cabal ali do pré-tribulacionismo que nem o Jimmy colocou ali. Mas eu nunca tinha visto ninguém fazer esse tipo de comparação. Aplicação prática. O mais importante não é apenas discutir escatologia, mas entender que Deus conhece os que andam com ele, Deus preserva os seus, ninguém que pertence ao Senhor está fora do seu cuidado. As fontes do abismo e as janelas dos céus. Fecharam-se também as fontes dos abismos e a janela dos céus. Esse é o versículo 2. Comentário do expositor. As expressões fonte de abismo e janela dos céus mostram que intensidade gigantesca do dilúvio, ou seja, veio água de outros lugares. Janelas dos céus e abismo, fonte de abismo da terra. O julgamento foi tão forte que provavelmente alterou profundamente a estrutura do mundo antigo. E eu comentei o seguinte, olha, existe uma teoria conhecida como Pangeia, que diz que os continentes antigamente eram unidos. A Bíblia não afirma isso diretamente, mas quando Deus separa a porção seca das águas, em Gênesis, realmente dá a impressão de uma grande massa continental. E é interessante pensar que os enormes movimentos geológicos do dilúvio podem ter contribuído para a mudança na estrutura da Terra. Claro que isso entra no campo de hipóteses e interpretações, porque a Bíblia não detalha exatamente como essas mudanças aconteceram. Mas dá uma ideia de que antes realmente era tudo junto os continentes. Aplicação prática. O dilúvio mostra o poder absoluto de Deus sobre a criação, que a natureza está sujeita sob a sua autoridade e que o pecado traz consequências reais sobre o mundo. As águas diminuem e as águas iam se escoando continuamente sobre a terra. E o expositor comenta: enquanto Deus criou o mundo de forma rápida e poderosa, o julgamento do dilúvio levou tempo para ser retirado. Isso mostra como o pecado da humanidade havia se tornado profundo e grave. Meu comentário é que o expositor parece fazer uma ligação à chamada teoria do intervalo, que entende que houve um julgamento anterior relacionado à rebelião angelical. Ele fala que teve um dilúvio antes, uma destruição antes, um dilúvio anterior a Noé sendo uma rebelião angelical. Isso é a teoria do intervalo. Tá vendo quantas teorias aqui que o Jimmy está colocando nas suas interpretações? Mas isso é uma interpretação específica e não unanimidade entre os cristãos. Aplicação prática. O pecado destrói lentamente e muitas vezes as consequências também levam tempo para serem resolvidas. Mesmo assim, Deus trabalha gradualmente para restaurar aquilo que foi destruído. A arca repousa sobre os montes de Ararat, e repousou a arca no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Gênesis 8, verso 4. O comentário do expositor. O expositor faz uma comparação interessante. No dia 17, a arca repousou, no dia 17, Israel atravessou o Mar Vermelho, e também em um dia 17, Cristo ressuscitou. Ele vê nisso uma tipologia bíblica ligada à salvação e ao recomeço. O meu comentário é que essas comparações são chamadas de tipologia, são acontecimentos do Antigo Testamento que apontam simbolicamente para realidades maiores reveladas depois. Aplicação prática. Depois da tempestade, Deus traz descanso. A arca sobre o monte representa segurança, livramento e novo começo. O corvo e a pomba. Noé soltou primeiro um corvo, depois uma pomba. A pomba voltou que ainda não havia lugar limpo para pousar. Depois ela retornou com uma folha de oliveira. Na terceira vez ela não voltou mais. O comentário do expositor. Mesmo com montanhas aparecendo, ainda não existia ambiente adequado para a vida. A pomba só encontrou descanso
é quando a terra realmente estava pronta. Aplicação prática. A pomba representa a paz, esperança e direção. Às vezes queremos sair da arca antes da hora, mas Deus sabe exatamente quando o terreno está seguro. Nem toda porta aberta significa que é o momento certo. Noé esperou a direção de Deus. Mesmo vendo a terra secar, Noé não saiu da arca até Deus mandar. Comentário do expositor: Noé não agiu precipitadamente. Ele esperou a ordem de Deus. Meu comentário: isso é muito forte, porque hoje as pessoas querem agir no impulso. Noé esperou o tempo certo. Então, existe o tempo certo de Deus. A aplicação prática: nem tudo é sobre pressa. Existe diferença entre oportunidade e direção de Deus. Esperar em Deus também é um ato de fé. O altar de Noé. E edificou Noé um altar ao Senhor. Gênesis 8:20. Comentário do expositor: a nova humanidade começa com adoração. O altar aponta simbolicamente para Cristo e para a cruz. O sacrifício agradou ao Senhor, porque apontava para o Redentor que viria. Então, todo sacrifício agradava ao Senhor quando apontava o Redentor que viria. Por isso, voltamos lá no sacrifício de Abel. Por que foi aceito? Porque apontava o Redentor que viria. Aplicação prática. Depois do livramento, Noé o adorou. Muitas pessoas pedem ajuda a Deus na crise, mas esquecem de agradecer depois. Temos que ser gratos. Noé nos ensina gratidão, adoração e reconhecimento. A promessa de Deus: enquanto a terra durar, sementeira e ceifa, frio e calor, verão, inverno, dia e noite não cessarão. Comentário do expositor: Deus promete manter a ordem da criação. As estações continuarão existindo porque Deus sustenta a terra. Aplicação prática: o mundo não está fora de controle. Mesmo com guerras, crises, desastres, Deus continua sustentando a criação. Isso também nos ensina sobre os princípios espirituais. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de esperar e tempo de recomeçar. O que aprendemos com Gênesis 8? As perguntas que ficam para nós. Deus nunca esquece dos seus, mesmo em silêncio, Deus continua trabalhando. O julgamento de Deus é real, o pecado tem consequências sérias. Deus também é misericordioso. Depois do juízo, Deus traz restauração. Esperar em Deus é sabedoria. Noé não saiu da arca antes da hora. Todo recomeço deve começar com adoração. A primeira atitude de Noé foi levantar um altar. Deus continua no controle da criação. As estações continuam porque Deus sustenta todas as coisas. E a conclusão é que Gênesis 8 é um capítulo de esperança. Depois do juízo vem descanso, recomeço, restauração e promessa. Depois que a gente toma juízo, né, que a gente decide entregar nossos caminhos para Deus, vem um recomeço, vem um descanso da mente, uma restauração e confiança e a promessa e a bênção de Deus. A arca atravessou as águas porque Deus estava conduzindo tudo. Da mesma forma, mesmo em meio às tempestades da vida, Deus continua guiando aqueles que confiam nele. Então, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das tempestades, Deus continua guiando a arca da nossa vida para as pessoas que confiam nele. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e temem e guardam aos seus mandamentos. Eclesiastes capítulo 12, verso 13. No final de todas as coisas, de tudo que se tem ouvido, de tudo que se tem falado, de tudo que se tem pregado, é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Palavras sábias do nosso pregador, Salomão. E aí, esse é o capítulo 8. Quem quiser ter esse acesso, é só acessar o site ali da artedepregarpalavra.blogspot.com. Você tem acesso a esse capítulo, você tem acesso aos comentários e pode elaborar também a sua pregação, se você é um pregador da palavra de Deus. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês tenham gostado. Foi uma bênção estar lendo. Fiquem atentos nesse site, porque vai ter muita coisa boa. Vou estar lendo também A Cruz de Cristo, por John Stott. Vai ter outros livros também, como C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. C.S. Lewis, Cartas de um Diabo Aprendiz ao Seu Mestre lá. Esse livro também é legal, quero ler. Vai estar todos esses arquivos, você que não tem oportunidade de ter acesso a esses livros, você vai ter lá também de forma gratuita com a minha leitura e também algumas observações que eu vou fazer. Então, você acessando o site, você tem acesso a tudo isso também, pontos de fé da igreja, batismo, mensagens, pregações e tudo mais. Então, Deus abençoe, dedico esse trabalho, ofereço a ele, iniciei ele em nome de Jesus e encerro agora em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe